vamos voltar lá para Brasília, porque Bruno tem bastidor por lá também. Bruno, com você. Então, aqui é o seguinte, o governo Lula está avaliando, inclusive, ainda sobre essa reação dos Estados Unidos, acionar a Justiça dos Estados Unidos em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Entre essas alternativas, em análise, está inclusive a contratação de um escritório de advocacia americano para representar Alexandre de Moraes em sua defesa. Os ministros do STF aguardam que a resposta à sanção ao governo americano seja coordenada pelo governo brasileiro, utilizando os recursos da Advocacia Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Ainda sobre esse assunto, existe uma expectativa de que a AGU consiga fazer um questionamento à decisão do governo americano em uma ação judicial nos Estados Unidos. Informação importante, inclusive, que ontem, em meio àquela repercussão, a gente já estava também adiantando essa informação de que estavam numa certa análise entre auxiliares ali do Supremo Tribunal Federal de que a AGU seria importante neste momento de acionar a Justiça Internacional, não somente dos Estados Unidos, mas também de outras regiões. Vamos ouvir os nossos analistas novamente, começando com o Henrique Kriegner, que está com a gente nesta quinta-feira, nos ajudando a entender este cenário econômico, jurídico, internacional, Henrique. De que forma esperar que a AGU vai conseguir, de fato, resolver, diminuir os impactos sobre o ministro Alexandre de Moraes, uma vez, inclusive, que há informação que ele não tem investimento, não tem residência, não faz nenhum tipo de negócio com os Estados Unidos. De que forma que a AGU vai conseguir ajudar sobre esta sanção dos Estados Unidos, Henrique? Não vai, Bruno. Essa é a realidade. Assim, cabe ao papel do governo brasileiro e também dos aliados aí de Alexandre de Moraes tentarem recorrer a todos os recursos possíveis e imagináveis, mas cabe aos Estados Unidos, enquanto país soberano, decidir quem é que pode entrar no seu país e quem é que pode fazer negócios com empresas e instituições do seu país. A realidade é que nós vivemos num mundo em que o sistema financeiro é controlado, na verdade, e liderado também por empresas que estão registradas nos Estados Unidos. E se o governo americano tem um empecilho, tem um problema com uma determinada pessoa, ou mesmo com uma determinada nação, como são as sanções que nós estamos vendo sendo aplicadas também contra a Rússia, né, depois da guerra da Ucrânia, se esses problemas acontecem, isso vai respingar para essas empresas e, consequentemente, também para essa pessoa que está sendo sancionada. Então, a AGU pode reclamar, pode entrar com processos, pode acionar organismos internacionais, mas não tem o poder de interferir numa decisão nacional. E é uma decisão, repito, de um país soberano que tomou. A gente pode discordar, concordar, questionar e tentar usar aplicações, mas não existem efeitos, instrumentos jurídicos que forcem o governo americano a remover o nome do ministro Alexandre de Moraes. O que existe, sim, como nós falamos aqui ontem, e são alguns casos muito difíceis, mas quando já existe o precedente, quando existe uma mudança de comportamento por parte daquele que foi sancionado, aí sim o próprio governo americano pode remover o nome dessa lista aí de sanções, ou seja, a lei Magnitsky agora deixa de fazer efeito para determinada pessoa porque a causa motivadora já não tem mais efeito. Mas a AGU, na competência de um órgão brasileiro, não consegue forçar o governo americano a remover o nome do ministro Alexandre de Moraes. Bruno. Remédio amargo nunca é bom, né? 2h46, vamos ouvir aqui da nossa comentarista, da Priscila Silveira, que também está com a gente. Existe uma expectativa de que o AGU, Jorge Messias, vai conseguir um diálogo com as autoridades internacionais sobre as sanções anunciadas na última quarta-feira, professora? O que se discute ali pelo governo brasileiro é uma ameaça, né, às instituições, ao Estado Democrático de Direito, mas a gente precisa lembrar que os Estados Unidos ele tem uma divisão dos poderes um pouco diferente do que acontece no nosso Estado brasileiro, porque aqui as intervenções, quando há violações à Constituição, a gente tem o Poder Judiciário, de alguma forma, controlando, não é, essas garantias, o que diferencia um pouco dessa sanção colocada pelo presidente Trump, que competiria a ele, não é, fazê-lo. Então, a única chance disso ser, na verdade, retirado é por pedido feito ao próprio
presidente. Então, ali não há, né, nos Estados Unidos, esse controle de legalidade com relação a essa sanção, Bruno. Muito embora, por um preceito democrático, né, e até mesmo diplomático, nada impede que isso seja feito como se espera, porque acho que ainda não foi feito, né? Há aí uma ideia de se fazê-lo. Então, não há problema algum da AGU pleitear isso aos Estados Unidos de maneira diplomática, mas legalmente dizendo, isso caberia ao presidente Trump. Obrigada, Priscila. Eu queria fazer rapidamente uma pergunta para o Kriegner, porque eu ouvi de alguns analistas jurídicos, Kriegner, que, por exemplo, se ele pedir a liberação para fazer uma compra das empresas americanas, o Alexandre de Moraes, né, que eu digo, mesmo com as sanções, as empresas tendo sanção lá nos Estados Unidos, mas como elas atuam aqui no Brasil, ele pode entrar com um pedido na justiça para que, por exemplo, use o cartão de crédito, para que ele consiga comprar numa Amazon, por exemplo, que ele tenha conta na Netflix, porque, segundo a justiça brasileira, se essas empresas atuam aqui, a lei que vigora aqui é a lei brasileira e não a lei americana. Abre esse precedente realmente? É uma área cinza, Márcia. Isso aí nós vamos ter que ver como que vai ser desenrolado. Tecnicamente, você pode fazer esse argumento, mas existe também o contra-argumento de que a empresa no Brasil não pode ferir uma norma que promova algum tipo de represália por parte da justiça americana na sua matriz. Então, quando uma empresa que passa a fazer negócios com uma pessoa que foi sancionada pela lei Magnitsky, então essa pessoa, essa empresa, né, ela está ferindo uma diretriz seríssima por parte do governo americano, ainda que seja via uma de suas filiais internacionais. Então, vai voltar a empresa querer arcar com esse risco. E isso vai envolver também uma questão com a justiça americana. Agora, nós temos um diferencial aqui. O diferencial é justamente o fato de que a pessoa sancionada é alguém de extrema importância, inclusive no sistema judiciário brasileiro, é alguém do STF, e alguém que também tem tradição de tomar decisões inéditas, nunca antes vistas na história do Brasil. Então, muita coisa ainda pode acontecer e mudanças ainda podem acontecer. Mas, repito, essa lei não é brincadeira. Toda organização americana precisa, antes de fazer uma contratação, de fazer uma transferência bancária para uma entidade internacional, provar que essa entidade não está sancionada pela lei Magnitsky. E aí que cai justamente a questão do ministro. Uma fiscalização mesmo, por parte das empresas. Sim, sim.